Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Semana da Inteligência Emocional. Hoje eu vou abordar aqui uma das emoções que as pessoas nem gostam de dizer que sentem. Vamos falar sobre a raiva. Nessa aula eu vou explicar sobre a relação entre a raiva e a impulsividade, como o funcionamento do cérebro pode te ajudar a entender a regulação emocional e o autocontrole, e como você pode usar o poder de transformação da raiva a seu favor. Todos os acessos de raiva surgem quando seus planos são atrapalhados de alguma forma, ou quando algum obstáculo se impõe pelo caminho. E de verdade, nem precisam ser grandes obstáculos. Às vezes, um congestionamento, um aluno que saiu da linha, o atraso de alguém que você esperava já pode ser o gatilho para a raiva surgir. Essa emoção é facilmente percebida no seu corpo, ou até identificada na expressão facial das outras pessoas, que é muito característica. Ao olhar para alguém com raiva, nós percebemos nitidamente essa expressão no seu rosto, mas ela também é identificada no corpo: punhos fechados, coração acelerado, respiração ofegante, tremores e até o rosto vermelho. Cada um de nós encontra uma maneira de dizer ao mundo que está com raiva, que está frustrado ou que não aprovou algo. Fazer cara feia, insultar quem te aborreceu, jogar objetos no chão, ignorar pessoas importantes para você, ficar sem falar com uma pessoa, excluir-se de um grupo, falar sem parar e sem pensar. Algumas pessoas explodem, enquanto outras implodem. Já pensou nisso? Não é a raiva que é problemática, mas os atos que ela provoca, seja com o outro ou contra você mesmo, porque quando você implode, a raiva fica guardada dentro de você. Nos momentos de raiva, a percepção sobre você mesmo, sobre os outros e o mundo ficam totalmente alterados. É como se você colocasse um óculos e enxergasse o mundo de forma distorcida. Nessa hora, ninguém tem razão, tudo dá errado com você, a vida é muito difícil, você não dá sorte mesmo e ninguém gosta de você. Alguém aí está se identificando com tudo isso que eu estou falando? A raiva é uma emoção passageira como todas as outras. O problema é quando o seu nível de tolerância está muito baixo. O que era para ser apenas uma irritação se transforma em raiva e pode evoluir para a fúria. Quando a fúria surge, retira de nós a capacidade de pensar e escolher qual é a melhor decisão. Retira de nós a capacidade de pensar de forma criativa e racional sobre o fato e nos faz tomar aquelas decisões impulsivas. Controlar a raiva é também baixar as expectativas sobre o mundo, entendendo que ele não é do jeito que eu quero sempre. A impulsividade é uma desordem interna e pode trazer várias consequências para você, para suas relações e para o mundo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque naquele momento nós não conseguimos usar o nosso cérebro de forma integral, usar o nosso cérebro por inteiro. Já ouviu falar em lado racional e lado emocional do cérebro? Eu vou te explicar como eles funcionam representando o cérebro aqui na minha mão. Vamos imaginar que o meu braço é a sua coluna vertebral, o meu punho é o tronco cerebral e o meu dedo é o seu sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas nossas respostas emocionais. São as nossas respostas de luta ou fuga, aquilo que é mais instintivo. Depois a gente tem o nosso córtex cerebral, que aqui vai ser representado por todos os outros dedos que estão aqui meio que cobrindo o nosso sistema límbico, porque ele tem uma função de regular as nossas emoções. Quando nós conseguimos pensar antes de agir, nós podemos dizer que o nosso cérebro está conectado, funcionando de uma forma integral. O grande problema é que muitas vezes, quando nós recebemos alguns estímulos
externos, esses estímulos chegam e eles chegam primeiro aqui no nosso sistema límbico. Lembra das respostas impulsivas, instintivas, respostas de luta ou de fuga? Essa é a estrutura do cérebro que recebe primeiro os nossos estímulos. Dependendo de quais são esses estímulos, ele vai acionar automaticamente as nossas respostas de luta e de fuga. E faz com que a gente tenha uma reação imediata, porque os estímulos chegaram aqui primeiro. Quando isso acontece, é como se o nosso cérebro tivesse se desconectado. O nosso córtex cerebral, que é responsável por regular as nossas emoções, ele se desconecta do nosso sistema límbico, porque o sistema límbico já mandou uma resposta para que a gente lide com aquela situação, sem ter a possibilidade de pensar, raciocinar, analisar, para depois se comportar. Então, quando a gente não consegue usar o nosso cérebro de uma forma integral, porque os estímulos que chegaram aqui no nosso sistema límbico foram muito intensos e automaticamente desencadearam uma resposta emocional, é que a gente acaba dizendo que a gente agiu sem pensar. Então, o ideal é que a gente consiga fazer o nosso cérebro trabalhar de uma maneira conectada, de forma integral. E isso é o que a gente pode chamar de regulação emocional, que vai levar ao autocontrole emocional que todos nós queremos ter. A raiva é uma emoção que traz consigo muita energia. É possível sentir essa energia no nosso corpo, e é por isso que a impulsividade anda lado a lado com ela. O segredo para usar a raiva a seu favor é ser capaz de perceber que ela está surgindo e direcionar essa energia para atos positivos, provocando mudanças naquilo que não está bom. Ela tem um enorme poder de transformação, pois te mobiliza a fazer algo, a reagir e resolver a situação. Se você está com raiva, algo não está bem e precisa ser transformado. A raiva lhe dá essa energia de transformação se for canalizada para uma ação consciente e clara. Para isso, é necessário passar pelo filtro do pensamento. Lembra do funcionamento do cérebro que eu contei? Como vimos nessa aula, as nossas reações emocionais tendem a ser mais rápidas e para agirmos de forma assertiva, é preciso possibilitar que o nosso cérebro racional consiga entrar em ação. Então, quando você perceber a raiva chegando, através das sensações mesmo que você sente no seu corpo, use estratégias que te afastem de uma resposta impulsiva. Sabe aquele famoso sair de cena? Ele funciona muito. Você pode pedir licença para beber uma água, ir ao banheiro ou até mesmo sugerir que continue a conversa um pouco mais tarde quando você estiver mais calmo. O importante é dar tempo e usar o cérebro por inteiro, emocional e racional, para tomar uma decisão que te traga bons resultados e não consequências negativas. E antes de encerrar essa aula, eu quero te incentivar a não ficar na teoria. Comece a praticar principalmente a percepção sobre as suas próprias emoções. Preste atenção em como o seu corpo reage, aonde você sente cada uma dessas emoções. Essa percepção, essa autoconsciência emocional é muito importante para que você consiga depois começar a implementar as estratégias que você está aprendendo nas aulas aqui comigo. O autoconhecimento e a autoconsciência são primordiais. São desafiadores, mas são muito recompensadores. Desenvolver habilidades de inteligência emocional, mudar comportamento, exige muito treino e dedicação. É um processo de aprendizagem como qualquer outro. Você se lembra quando você aprendeu a dirigir, andar de bicicleta ou até a nadar? No começo, você precisou de um processo muito consciente, prestando muita atenção no que você estava fazendo. Aos poucos, conforme você foi praticando, você foi de fato desenvolvendo essas habilidades e hoje você faz isso de uma forma muito automática. Com as emoções também vai ser assim. Então, não fique na teoria, comece a praticar. Se você se sentir à vontade, comenta lá no grupo como é que está sendo a prática, como é que está sendo para você absorver todo esse conteúdo, se você tem alguma dúvida, vamos interagir lá, que eu vou gostar muito de contribuir com vocês ainda mais.
Amanhã eu vou trazer na nossa aula o segredo para conviver bem com as suas emoções. Então não deixa de assistir a próxima aula, eu estou te esperando. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.